Você já ouviu falar de sarcopenia? Esse nome tem aparecido bastante ultimamente nas redes sociais, na internet, na televisão, e diz respeito à diminuição de músculos ou de força muscular, ou de ambas as coisas. Isso tem muita relação com a menopausa, com a idade, com as mudanças hormonais, e a gente precisa entender o que diz respeito à falta de colágeno e de fibra de sustentação e o que é de verdade a sarcopenia, essa doença tão importante e possível de se prevenir. Hoje nós vamos falar sobre isso, vamos desvendar esse mistério. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, metabolizandos. Esse é o canal Metabolizar, eu sou a doutora Maria Bertamati, venho aqui te receber para conversar sobre saúde da mulher, estilo de vida saudável, hormônios, menopausa e muito mais. Se você gosta desses assuntos, quer aprender mais, então não esquece os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha para a plataforma entender a relevância do vídeo, poder distribuir para mais pessoas. Então vamos lá. Hoje nós vamos desvendar a sarcopenia. Não somente a sarcopenia, mas a gente vai falar um pouco sobre a mudança que acontece nas fibras musculares e nas fibras de sustentação do corpo da mulher durante as mudanças na menopausa. Então são duas coisas diferentes. O próprio processo de envelhecimento e a mudança hormonal que acontece na menopausa vai trazendo uma diminuição das fibras de colágeno, da produção de colágeno pelo nosso corpo. A partir dos 35 anos, na verdade, a mulher já diminui a produção de colágeno. Você sabia disso? Você está esperando chegar nos 50 para começar a repor aí o colágeno, fazer exercícios físicos? Então está perdendo tempo. Com 35 anos, a gente já começa a grande diminuição na produção de colágeno e de tecido conjuntivo, que chama, que são outras substâncias ali que servem de sustentação para o nosso corpo, para a pele, deixando a pele mais viçosa, e a gente chama de tônus, quer dizer, tônus é o quanto que ela tem essa saúde, não só a pele, mas o tecido abaixo da pele e o músculo que sustenta toda essa estrutura e se conecta à parte de movimento, se conecta às articulações, aos ossos, trazendo essa movimentação natural do nosso corpo. Ao mesmo tempo, não só os músculos precisam dessa saúde hormonal, alimentar, o que a gente ingere, a quantidade de água que a gente ingere, mas também as articulações. As nossas articulações, desde essas do dedinho até as maiores, como o cotovelo, o ombro, o joelho, o quadril, todas elas precisam de muita água e muitos nutrientes que vêm da nossa alimentação para se manterem saudáveis. Se a gente precisa deles desde cedo, quando a gente é criança, jovem, imagine quanto nós vamos precisar disso quando a gente precisa de mais reservas para nos ajudarem ali com a questão do equilíbrio, as quedas mais frequentes, e há outras doenças que podem acontecer ao longo do nosso processo de envelhecimento. Então, manter as articulações, os ossos, os músculos, todo esse conjunto de movimentação saudável durante a menopausa, principalmente, vai ser mais importante. As mudanças hormonais que acontecem na menopausa, naturalmente vão agravar a parada de produção do colágeno e da elastina. São duas proteínas que trabalham ali para auxiliar na formação do tônus muscular e também na conexão entre o músculo e os tecidos que se ligam ali à pele e aos ossos. Então, todo esse conjunto, quando começa a perder essa sustentação do colágeno e da elastina, vai gerando a chamada flacidez, que toda mulher fala assim na menopausa, né? Ah, parece que eu estou derretendo. Vocês já ouviram falar isso?
Vai aparecendo assim, a gente perde tônus na nossa face, a gente perde tônus no braço, a gente perde tônus no quadril, na coxa, no culote, na mama, e isso acontece realmente pela perda dessas proteínas tão importantes na sustentação, os tecidos de conectividade. O colágeno e a elastina são proteínas, então essa palavra proteína faz a gente pensar na nossa alimentação. Depois nós vamos voltar nisso aí. O que a gente precisa fazer para prevenir essa queda, esse derretimento que a gente sofre na menopausa? Mas aí a gente tem uma outra coisa mais grave, que é uma evolução desse processo. Se eu não cuidar também do exercício físico, das minhas atividades físicas, de me movimentar e fazer com que os meus músculos vão se mantendo ali saudáveis e ativos, eu também vou perdendo fibras musculares. E perdendo fibras musculares, o meu músculo vai ficando magrinho, vai ficando fraquinho, e a gente vai realmente perdendo a funcionalidade de várias partes do corpo. Vocês já perceberam que quando a gente vai envelhecendo e não se cuida nesse sentido, as pessoas vão ficando corcundas? Por que a pessoa fica corcunda? E muitas vezes ela não consegue nem sustentar o pescoço, porque ela perdeu a massa muscular do pescoço que conecta com a coluna, ela perdeu a musculatura intercostal que junta aqui com a nossa coluna vertebral e as costelas. Então, perdendo essa força muscular, vai caindo. Não só a pele cai, mas daqui a pouco as estruturas vão caindo. Então, eu vou perdendo estatura, eu vou perdendo a força de segurar o meu pescoço. E pior, a gente não consegue mais levantar da cadeira sem se apoiar. Por que as pessoas precisam de barra de segurança em todos os lugares? Claro que muitas vezes a pessoa realmente é idosa e doente. Então, se eu tenho uma doença articular associada, uma doença osteomuscular associada, pode ser que eu precise do apoio da barra, simplesmente porque eu preciso melhorar o meu equilíbrio para me segurar. Mas na maioria das vezes, infelizmente, o que faz a pessoa idosa precisar da barra de segurança é a falta de massa muscular e equilíbrio pela própria sarcopenia. E quando a gente não tem músculo, a gente não tem massa muscular suficiente, muitas outras coisas vão degenerando no nosso corpo. Uma delas, muito importante, são as funções cerebrais. Os músculos produzem uma série de substâncias, hormônios, enzimas, nutrientes, metabólitos que agem na proteção cerebral. Então, a nossa memória começa a ficar afetada, a sua cognição, a sua capacidade de tomar decisões rápidas, o seu equilíbrio e a força muscular real. A pessoa precisa se apoiar, não consegue levantar do chão. Eu conheço pessoas que, se tomar um tombo, ela precisa de ajuda para se levantar do chão. Ela não tem força para se apoiar nos braços e levantar o corpo para se sentar, por exemplo. E eu tenho certeza que você conhece gente assim também, porque cada vez a gente encontra mais pessoas que não se cuidaram, que não fizeram exercícios físicos, não cuidaram da sua massa muscular, não cuidaram ali da sua qualidade de vida durante muitos anos. O sedentarismo, juntamente com as perdas hormonais, vão causando essa doença tão séria que é a sarcopenia. É uma doença real. Por muito tempo as pessoas achavam só que era uma flacidez por causa da falta de hormônios. Mas não, é uma doença muito mais séria, tem CID, tem tratamento e é realmente preciso cuidar com um médico experiente, com um médico que saiba investigar, fazer o diagnóstico correto e tratar você da melhor forma. Você ou a pessoa que você conhece que tem essa doença. O que mais a gente pode fazer para se prevenir da sarcopenia, da flacidez e de toda essa conjuntura de perdas estruturais da menopausa? O principal são os exercícios físicos, a água e a alimentação. Porque a base de tudo são as proteínas. Tudo que nós falamos até agora são proteínas. Aonde tem proteína? Os ovos e as carnes.
Existem outras proteínas, como a proteína do leite, dos laticínios, do queijo, do iogurte. O iogurte grego, por exemplo, ele tem maior quantidade de proteínas, de cálcio. Tudo isso é muito importante. E aí a pessoa que não come carne, por exemplo, não tem problema. Existem outras fontes de proteína, por exemplo, a quinoa é uma excelente fonte de proteína vegetal, o grão de bico e outras aí que a gente pode. Existem vários alimentos específicos para pessoas veganas e vegetarianas que contêm grande quantidade de proteínas. A maior fonte de proteína, de fato, é o ovo. Então, muitas pessoas que são vegetarianas comem ovos. A melhor coisa que a gente pode fazer é aumentar a ingesta de ovos durante a nossa alimentação. No café da manhã, no almoço, no jantar, você pode comer carnes, peixe, frango, carne vermelha. Tudo isso é uma grande fonte de proteínas. Existe uma outra forma de se suplementar, através do whey protein. E existem ainda outras suplementações de proteínas que você precisa, obviamente, de uma orientação médica, de uma orientação experiente ou até uma orientação nutricional para entender melhor aquilo que você está precisando. Nem todo mundo pode usar tudo que sai vendo aí na televisão. Então é muito importante ter uma orientação profissional experiente para você não fazer nenhuma bobagem aí também e depois acabar prejudicando a sua saúde. Então, se você se interessa em se cuidar bem, cuidando da sua alimentação, da sua hidratação e mudar o seu estilo de vida já prevenindo a sarcopenia e outras complicações, então você precisa conhecer o meu livro A Dieta Detox, Revolução em 7 Dias. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entender como é que funciona esse processo do detox, como é que funciona essa mudança de estilo de vida. Você vai entender melhor que é possível fazer isso em casa, fazendo receitas gostosas, aprendendo a cozinhar melhor e de forma mais saudável. Então esse foi o nosso assunto, eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo em breve. Tchau, tchau!